Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Charlie Austin e eu sou tu. Você está aqui no Amor Nem Sei, onde a gente fala sobre consciência e energia, comumente conhecidas como uma outra palavrinha chamada ou assim conhecida como espiritualidade. E hoje a gente vai falar sobre um tema delicado, mas que conforme eu começar a descascar esse abacaxi, você vai ver que, na verdade, é simples de entender o que está acontecendo. Então, eu vou trazer hoje a problemática da espiritualidade quântica ou espiritualidade quantiônica. Sim, ela existe. Como se reproduz, o que faz da vida, onde dorme, o que come. Brincadeiras à parte, eu vou falar desse tema porque eu vejo que não tem ninguém falando sobre o mesmo, a não ser aqueles que não estão na espiritualidade, e eu acho que a gente precisa trazer algum nível de uma certa medida de sanidade para o meio espiritualista. Afinal, eu nunca fui muito um defensor de existir um meio espiritualista, ou como eu já disse em vários outros vídeos do canal, até mesmo da ideia de que a espiritualidade é alguma estrutura invisível que se divide em vários clãs ou egrégoras ou o que quer que seja a serviço do humano encarnado. Eu acho que ou eu realmente defendo, ou pelo menos postulo, de que olhar para a espiritualidade dessa maneira é desaperceber várias, inúmeras, imensas outras nuances da vida, quer encarnada no planeta Terra ou não, que quando não consideradas, quando não trazidas para o páreo da discussão, da conversa, minimizam o espectro do quanto a gente pode enxergar da própria realidade, de nós mesmos dentro desta, qualquer que seja essa realidade, em qualquer dimensão no universo e assim por diante. Então, se você já gostou, fica comigo. Se é novo no canal, faz a inscrição do canal, já deixa um joinha nesse vídeo só pela introdução que eu fiz. E o mais importante, no final do vídeo, comenta aqui as suas percepções a respeito do fato. E aqui, e o fato eu digo o que vai ser a existência do próprio vídeo. E aqui vale uma nota de cautela ou de clarificação, de esclarecimento. Gente, o papel desse vídeo, justamente como eu disse, por tocar numa temática que obviamente é enxergada por muitos como delicada, talvez até um novo tabu, um tabu moderno do século XXI, não é expositar opiniões direcionadas a ninguém em particular. Ou seja, o papel dessa discussão, dessa conversa aqui, não é ofender a terceiros ou fazer ataques a indivíduos, porque às vezes assim fica aparecendo. E às vezes é justamente com esse filtro que as pessoas assistem vídeos como esses, quando a temática é uma temática talvez difícil de se navegar nela. Então, assim, é um vídeo onde eu vou trazer a problemática. Não é uma opinião pessoal minha no sentido assim, que eu tomo lados, eu estou de um lado ou de outro. Eu vou trazer sim considerações, perspectivas que eu percebi, que eu tenho acompanhado e que vocês, que não são nada bobinhos, são pessoas inteligentes e acredito que muitos maduros até consciencialmente e espiritualmente, devem perceber também com facilidade se pararem para olhar com atenção. Lembrando, pessoal, percepções, tá? A gente tem uma percepção de algo, não quer dizer que aquela coisa automaticamente vai virar uma crença ou uma opinião nossa. Alguns diriam que quando você divulga ou transmite algo, aquilo já é a sua opinião, mas novamente, isso é um diminutismo. Isso é a gente tirar as nuances entre nós apreendermos um conhecimento através de percepção ou qualquer outra coisa, e nós tornarmos esse conhecimento algo que dirige a nossa vida ou que nos dá o nosso cerne ou senso de identidade. Identidade esta que às vezes possui um conjunto de opiniões que estruturam esse senso de identidade. Esse não é o viés ou do ponto da onde eu estou vindo ao trazer essa problemática. Muitas das informações que eu vou trazer aqui, eu as catalogo dentro de mim, se eu poderia assim colocar, como exatamente isso, percepções. Elas nada influem na minha identidade como ser ou na identidade que eu assumo como um ser encarnado nesta atual encarnação. São percepções
interessantes ao ponto de que me fez sentar e fazer um vídeo? Obviamente que sim. E eu acho que tem algum valor, não talvez intrínseco, mas algum valor que está ligado a elas e que caminha junto com elas quando nós as expositamos para outros. É muito importante eu fazer essa nota aqui no início desse vídeo, porque nós estamos na internet, uma terra de ninguém, em sua grande maioria, onde todo mundo não se entende, onde todo mundo entende uma coisa quando o outro está querendo comunicar outra, e muitas vezes isso acontece, às vezes até pela falha do comunicador, de ele propor para vocês sobre que perspectiva, sobre que espaço de discussão ele quer trazer aquilo que ele vai transmitir. Então, novamente menciono aqui, talvez pessoas de ambos os lados vão assistir esse material e, obviamente, aquilo que a gente já tomou como uma opinião e que forma o nosso senso de identidade até o que nós fazemos no mundo, quando desbaratada ou pelo menos descascada consciencialmente através de reflexões, talvez nos choque, talvez nos desarme, porque talvez são coisas, como a gente estava tão mergulhado naquilo, a gente não conseguia se distanciar daquela própria coisa que tem importância para nós e vermos como nós estamos nos portando dentro dessa e que tipo de desdobramento a nossa pessoa em ligação com a nossa associação a essa coisa está trazendo para o mundo e para as percepções alheias, ou de construção de uma identidade global, planetária e de espécie. Então, realmente, isso acontece comigo também. Às vezes eu tô dentro de algo que eu tô muito envolvido com aquilo, e às vezes eu preciso ter uma visão terceira, ou de uma quarta, ou de uma quinta pessoa, para enxergar partes de mim se manifestando em associação com aquilo que eu, dentro da experiência, não estou enxergando. Então, quando a gente vê algo que a gente gosta muito, com a qual a gente trabalha, ou com a qual a gente ressoa, que podem ser um dos dois lados dos quais eu vou falar aqui, a gente vê isso ser exposto nu e cruamente, talvez bem logicamente, e a gente vê que talvez a gente criou a nossa significância desses mesmos fatos sendo expostos através de uma outra perspectiva. Isso pode nos chocar tanto que pode nos pôr naquele modo de defesa ou até de atacar. Porque eu vejo que em vídeos em que eu trago essa temática às vezes mais complexa, assim como vista por alguns, quando as pessoas não podem argumentar, e talvez nem porque não estão preparadas, talvez até tenham um conhecimento, mas não sabem articular, elas partem para o ataque. A gente quer evitar isso daqui nesse vídeo, porque esse é um vídeo de conhecimento, e principalmente aqui, olha, de reflexão. Nenhum absolutismo será trazido ou trago aqui. Me corrijam quem sabe o português melhor, porque às vezes eu também fujo. Tá vendo? Tá tudo bem a gente dizer que a gente não sabe tudo, tá? Então é uma reflexão. Uma reflexão é a gente desdobrar um certo pensamento, ou um certo fato, ou uma certa ideia e enxergar o que pode surgir desse desdobramento. A gente está trabalhando, manuseando com esse objeto, tá? Então, com tudo isso dito, vamos falar da espiritualidade quantiônica ou da espiritualidade quântica, porque é um tema fascinante, é por isso que está ganhando um espaço aqui no canal do Amor Sage. A primeira coisa que eu quero estabelecer aqui com vocês, gente, é que acho que a primeira pergunta que vale a pena a gente se fazer e antes de fazer a primeira pergunta, deixa eu só estabelecer um fato. A espiritualidade, por milhares de anos, vamos assim colocar, partindo-se da suposição de que existe tal coisa como a espiritualidade, e quando eu falo partindo do pressuposto que existe tal coisa como a espiritualidade, é essa ideia muito fechadinha e formatada que as pessoas têm na cabeça de que há seres nos servindo em outros planos, há seres preocupados com a Terra, há seres que criaram estruturas no outro plano para dar suporte para a encarnação nossa aqui. São verdades, tá? Até certo ponto, são factíveis até certo ponto por aqueles que estudam essas áreas e juntaram catalogações de que há uma certa vivência
conforme descrita nessas afirmações, mas a espiritualidade não necessariamente, pessoal, é essa coisa tão bem definida que todos os canais vendem para você. É isso que eu quero dizer. Não assim, há uma diversidade, pelo menos pelo viés da própria espiritualidade, há uma diversidade de vida em outras orbes imensa e infinita, ok? Mas não há nesses seres que estão nessas outras orbes, para eles não há esse conceito tão definido e fechado de que eles fazem parte de algo chamado espiritualidade. Vocês entendem o que eu quero dizer? Vou dar um exemplo aqui, até recente, de uma coisa nada conectada com a espiritualidade ou com a física quântica, que vai ajudar vocês a pegarem o ponto para quem tiver com dificuldade de seguir o raciocínio. Pensa lá na Ucrânia agora. Tem se falado muito das regiões, note, regiões separatistas. Tá? São regiões que sempre se identificaram mais com a Rússia, ou que queriam a independência. Então, veja, eles estão dentro do Estado ucraniano, mas eles não se enxergam necessariamente como parte da população ucraniana, ainda que tenha documentação, sejam legalmente reconhecidos como ucranianos. Entende o que eu estou querendo dizer? Eles estão dentro de uma estrutura que chamamos de Estado-nação, Ucrânia, mas não necessariamente todos os elementos dentro dessa estrutura se veem como parte daquela estrutura, ou até se veem como parte de qualquer estrutura. Ok? Porque mesmo esses grupos separatistas, podem haver ali facções e membros que estão ali naquela sopa que é assim taxado pelo Ocidente como grupos separatistas, que talvez nem queriam necessariamente se separar da Ucrânia para se tornar parte da Rússia. Às vezes simplesmente queriam se separar e ficar na deles. E talvez muitos dentro desses nem se cuem automaticamente ou se enxerguem como separatistas. Às vezes do ponto de vista deles, eles se veem como pessoas que nunca se identificaram com uma ideia coletiva chamada Ucrânia. Às vezes, para eles sempre pareceu natural que eles eram a sua própria região. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque quando a gente vai para outros canais espiritualistas, tem essa ideia de que todos os seres no plano astral, qualquer nível do plano astral, deuses nórdicos, egípcios, são os mentores falados no espiritismo, os Exus, as pombagiras, sei lá. A gama é enorme. Todos eles fazem parte de uma estrutura coesa e não existe tal coisa, tal estrutura coesa no plano espiritual, que é o que, do ponto de vista daqui, a gente veria como uma espiritualidade única, entende? Aí você vai falar, não, Thiago, você está falando uma obviedade. A espiritualidade, ela é diversa, então fica claro que ela não é coesa. Então, aqui também tem uma divergência. Talvez possa haver uma divergência. A espiritualidade, ela é múltipla. Ela se experiencia em muitas formas, ela se manifesta em muitas formas, quer seja uma estrutura formal, que no caso seriam as religiões, as organizações religiosas, ou quer sejam caminhos mais inócuos, no sentido assim, caminhos menos definidos, mais abertos dentro do seu sistema de crenças. Talvez nem tenham uma crença necessariamente catalogada, fechadinha, aparada. Mas a espiritualidade ser múltipla, é isso que eu falo, aí as pessoas fazem o sinônimo. As pessoas acham que porque a espiritualidade é múltipla, ela é coesa. Todos esses personagens, esses participantes estão se conversando numa ordem perfeita, invisível talvez até para eles mesmos ou invisível para nós que estamos encarnados. Não existe tal estrutura coesa que nós, ou a espiritualidade recente, taxou como a espiritualidade, certo? Por exemplo, a própria hierarquia espiritual que eu falo no meu canal, que a gente usa a palavra hierarquia espiritual, é um grupo consciencial, sim, esses sim, estão coesos, mas eles não se comunicam diretamente ou não têm relação direta com muitos outros grupos que, para certos grupos de humanos encarnados, atuariam como a espiritualidade para esses. Consegue pegar a ideia? Então não há tal formação coesa, completamente alinhada, que faria a gente então enxergar
como essa espiritualidade heterônima, certo? Essa espiritualidade hegemônica, vamos dizer. Ok? Não há tal coisa, há apenas, quer dizer, há na mente daqueles que expressam esse desejo pro éter ou pro que quer que seja e vêm refletidos de volta para si, porque o universo é mental, o universo é um grande lastro de vácuo, vêm refletidos de volta para eles essa suposta perfeição vista na espiritualidade. E aqui também é uma percepção minha, tá, gente? Eu não tô pondo isso como palavra de fato, mas é uma reflexão para a gente entender o que é essa espiritualidade que eu estou mencionando aqui para compará-la agora com a nova espiritualidade quântica, tá? Então, partindo desse ponto, pressupondo de que há uma espiritualidade nesses termos, coesa, heterônima, homogênea, né? É um unipolarismo com diversas vertentes, então múltipla. A gente olha para essa espiritualidade ao longo dos milhares de anos, nas muitas formas que assumiu em lugares diferentes do planeta, e a gente percebe que nunca houve a necessidade desses momentos diferentes que a espiritualidade teve no planeta, de ela se associar a outras áreas que não fossem áreas espirituais. Ou de ela, por exemplo, roubar, entre parênteses, entre aspas aqui, ou de ela usurpar termos de outras áreas de vivência do conhecimento humano para ela poder subsistir, para ela poder se bancar. No geral, vertentes da espiritualidade que acabaram se fincando na consciência planetária, na consciência de espécie, que sobreviveram séculos e permanecem até o dia de hoje, construíram a sua própria lógica interna, construíram o seu próprio vocabulário interno, construíram a sua própria terminologia, sem precisar tirar de nenhum outro lugar. E no geral, quando tiravam de um outro lugar, não era por usurpação, não era por invadir essa outra área de conhecimento. Era uma associação, uma mescla de membros de ambos os grupos, ou raças, ou etnias, ou populações diferentes, que aí durante um processo longo e muitas vezes imperceptível, quando vinha, já havia sido feita uma fusão das terminologias de um grupo espiritual para o outro que anteriormente estava isolado e estava desenvolvendo a sua própria conexão ou percepção de espiritualidade, tá? Então, assim, aí, por exemplo, a gente tem o cristianismo, né? Vamos dar um exemplo aqui. O cristianismo começa lá na Palestina, com um homem revolucionário, Jesus, ele morre, os seus seguidores dão continuidade aos ensinos dele, e um dia esses ensinos, não muitos séculos depois, chega até na China. E aí na China, o cristianismo ali, hoje tem até, né, arqueólogos que descobriram antigos templos cristãos na China, que tinham que ser disfarçados como templos, como sendo templos das religiões que já estavam na China, ou dos pensamentos ou correntes de pensamento que já existiam na China, para esses cristãos não serem executados e mortos. Então veja, mas isso foi natural, entendeu? Ninguém um dia chegou lá, os cristãos não chegaram na China e falaram, olha, nós vamos pegar aí todos os templos, sei lá, templos shintoístas ou o que quer que seja, e nós vamos se disfarçar, nós vamos usar eles para ser cristãos, tá? Vocês vão emprestar o templo de vocês, mas nas outras horas vagas vocês podem usar para as práticas da sua religião. Não é assim que aconteceu as coisas. Foi através de um processo gradual muito longo, que às vezes vertentes que pareciam nunca poder se comunicar, acabaram se comunicando, acabaram se mesclando e fazendo mesclas ou criando conexões em pontos até divergentes de suas teologias ou linhas de pensamento espirituais. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso daqui? Vocês ainda não entenderam o que isso tem a ver com a chamada espiritualidade quantiônica. É que, no geral, o padrão que a gente vê na espiritualidade milenar é que a espiritualidade sempre se bancou muito bem em mérito próprio nos contextos nos quais se encontrava, desenvolvendo naqueles contextos, naquelas geografias, naqueles urbanismos, naqueles grupos éticos, naquelas culturas, a sua própria terminologia para servir aquela era do planeta ou a espiritualidade daquele grupo em específico. A espiritualidade sempre
sim, sempre teve esse aspecto de ser um modo de vida, né? Todas as religiões, as que acabaram virando religiões estruturadas, sempre tiveram esse aspecto da espiritualidade só poder ser vivida, no geral, através de um modo de vida, com as regras pertinentes ou criadas para manter aquele modo de vida proposto naquela linhagem de pensamento espiritual. Então isso é padrão de todas as religiões. Sempre teve esse aspecto de que a espiritualidade é só espiritualidade se ela influencia o modo como você se comporta e o modo como você lida e atravessa a sua vida. Isso não é novidade, tá? Isso não mudou, sempre foi assim. Mas o ponto que eu quero focar aqui nesse vídeo é isso, que a espiritualidade, ela sempre foi um espaço de muita criatividade durante os milênios do planeta, porque ela sempre gerou coisas do zero, grupos inteiros, linhas de raciocínio inteiras, do zero, sem precisar usurpar nada de outras áreas de conhecimento, como a ciência, ou a filosofia, a história. Na verdade, a espiritualidade, como que eu posso dizer? Ok, né? Depois de um certo tempo, quando as igrejas já ficavam enormes, elas se valiam de recursos que essas outras áreas fornecem. Por exemplo, nós tivemos, por exemplo, na Igreja Católica, muitos historiadores cristãos, né? Historiadores que eles compilavam a história da Igreja Católica, tá certo? Mas eles se formaram, né? Deixa eu arrumar aqui. Eles se formaram nessa área de história para poderem servir as necessidades históricas que o seu próprio grupo religioso tinha. Em nenhum momento eles tentaram parecer que a Igreja Católica era o mesmo do que a área de conhecimento história, entende? Então, assim, hoje nós temos grandes religiões que eles formam os seus adeptos em advogados, em empreiteiros, em arquitetos, para servir as necessidades da igreja. Mas veja, não está se associando ou meio que borrando-se a linha de que essa religião iguala-se ou é a mesma coisa que aquela área de conhecimento que ela quer usar ou aquela área profissional que ela quer usar para avançar os próprios planos e agendas da igreja. Consegue entender? O ponto principal, então, aqui que eu trago nessa reflexão é, por muito tempo, a espiritualidade, ela se manteve muito bem por conta própria, com as suas próprias gírias, com os seus próprios vícios de linguagem, com as suas próprias estruturas de pensamento, com a sua própria terminologia criada, respectiva aos grupos que estavam e nem sabiam, porque estavam dentro do processo, de que estes estavam gerando uma nova forma de ver a vida e se relacionar com o oculto, com o sobrenatural ou com o transcendental. Isso começa a mudar desde, assim, da segunda década do século XX, ok? Principalmente a partir da segunda década do século XX, com o advento da Revolução Industrial, da industrialização do Ocidente, da Europa, e assim por diante, né, com o advento e o fortalecimento do marketing, dessa mercadologia global capitalista, as igrejas, primeiramente as igrejas e depois os seus grupos sectários, que depois quebrariam completamente com essas igrejas, com essas estruturas organizacionais religiosas, começaram a ficar debaixo dessa névoa super forte de as suas crenças, as suas teologias, o seu conjunto de valores para a vida repassado para os adeptos estarem sustentados com quanto ou pelo tanto de tempo que faz a própria estrutura maior subsistir, tá certo? Então aqui a gente começa a ver uma quebra da espiritualidade milenar, porque a espiritualidade milenar, nos diversos pontos em que ela foi florescendo no planeta, nas diversas civilizações que adotaram uma forma de espiritualidade ou contato com o transcendental, ou entendimento daquilo que não era compreensível para o humano, eram agrupamentos de pessoas que não estavam ali com a intenção de criar uma estrutura maior que pudesse servir e repassar de volta para eles essa espiritualidade que buscavam. Era natural para eles se associarem
E o fato de se ajuntarem para falar sobre algo espiritual era para haver um senso de comunhão, de união, de pessoas e mentes que pensam iguais. Não havia um aspecto mercadológico, não havia em muitos desses grupos a ideia: nós precisamos fortalecer o nosso grupo porque nós precisamos converter o mundo inteiro com essa ideia. E aí, com o advento do capitalismo e de tudo que eu acabei de dizer, isso passa a estar em todas as religiões organizadas. Então agora o grupo precisa reforçar as crenças naqueles que já são adeptos do grupo, porque por quanto mais de tempo permanecer essas pessoas dentro do meu grupo, dentro da minha estrutura, mais assets, como a gente fala em inglês, mais eu vejo nos meus seguidores ou nos seguidores do grupo um potencial plantador da semente do ideal do grupo no próximo que tem contato com o meu adepto. Então, assim, eu preciso manter quem entrou no grupo dentro, e através desses que entraram dentro, eu posso utilizar cada um desses como marionetes para angariar mais, mesmo naquelas religiões que não tem um aspecto proselitista, tá? Por exemplo, como Testemunhas de Jeová e Mormons, e alguns outros grupos mais exclusos e isolados. Então, o que eu tô querendo dizer? Nós saímos de uma espiritualidade que assim permaneceu nesse estado por milênios, num aspecto de nos ajuntamos para reverenciar o oculto e o transcendental. E nos ajuntamos simplesmente pelo ato de que é muito mais interessante fazer isso junto. Para uma espiritualidade agora, no último século, aonde hipnotizada pelo alurismo, né? pela sedução do ideal capitalista, torna essa comunhão, esse ajuntamento de pessoas uma fórmula de reprodução em massa da expansão da igreja e dos seus ideais. E que, em última instância, de crescimento do capital da igreja. Porque essas igrejas vão passando a ideia de que quanto para a mensagem delas subsistir, continuar no mundo e ter eco suficiente no planeta, sempre é preciso de mais. A estrutura maior, de mais panfletos, de mais revistas, de mais propaganda, o que move os seus aderentes a terem que fazer mais, a buscar novos adeptos para realimentar a máquina maior. Então, assim, as igrejas, a espiritualidade moderna, pelo viés tradicional, que são estruturas religiosas, virou máquinas de dinheiro. Máquinas de reproduzir a fórmula da igreja sempre ininterruptavelmente. Então não é mais necessariamente sobre a comunhão do ser dentro das mesmas. É claro que há pessoas dentro dessas estruturas religiosas que elas vão sentir um senso de comunhão com algo maior. Então a gente também não está nulificando estas que estão alheias à própria mecânica maior do grupo religioso do qual estão, mas essas vão ser a maioria. As maiorias das pessoas nas igrejas nem sabem porque elas estão ali. Elas vivem para o ideal da continuidade da igreja, porque a sua identidade já ficou tão emparelhada com a da igreja que só faz sentido que elas queiram manter aquilo que dá um senso de identidade para elas e um modo de como levar a vida. E vocês vão falar: Charlie, você não falou ainda de física quântica e espiritualidade quântica. Então, esse que é o detalhe. Todas as religiões estão impregnadas com um aspecto capitalista. Isso é bom ou ruim? Não. Isso apenas denota que como novos grupos espirituais surgem no planeta mudou drasticamente de como permaneceu sendo por milhares de anos. E aí, nós temos grupos dentro dessas estruturas religiosas tradicionais que quebram com essas estruturas religiosas tradicionais. Isso começa desde lá com Lutero, mas isso se acentua no século XX, porque justamente eles percebem essa pegada das igrejas. Eles percebem que as igrejas virou um processo reprodutor da sua própria fórmula sem sentido. É uma reprodução mecânica. Não tem porquê. Às vezes começa a trazer até incongruências da estrutura organizacional com as próprias crenças defendidas e protegidas por aquele grupo. Incongruências, paradoxos começam a existir. E essas pessoas desiludidas, porque às vezes, geralmente, os que quebram com os grandes grupos religiosos,
as pessoas que se libertam dessas grandes estruturas religiosas são geralmente os mais espertos do bando, do rebanho ali religioso. São aqueles geralmente também que mais se aprofundaram na teórica das suas religiões, das suas respectivas ex-religiões, e que mais foram a fundo, realmente estavam ali vestindo a camisa mesmo. E quando chegaram na parte mais profunda das engrenagens internas desses grupos, perceberam que era uma grande máquina de alguma outra coisa, menos aquele aspecto transcendental. O aspecto transcendental, assim, pareceria para os membros mais periféricos do grupo, que estão mais longe da cúpula ou do centro organizacional da igreja. Mas lá mesmo no centro da igreja era uma mecânica por si própria e simplesmente querendo se reproduzir sem parar. Então, o choque para esses é muito grande, eles quebram com as igrejas, só que eles, ao mesmo tempo, não quebram com o senso do transcendental. Alguma coisa diz para eles que existe algo oculto no universo, que existe algo que talvez está no nosso nariz e a gente não observa. Então, eles falam, não, nós vamos fazer algo mais periférico. Tá? Nós vamos tentar criar grupos fora dessa formatação de crescimento vertical, onde a gente vai estratificando todo mundo. Então, eles vão buscar, esses grupos rebeldes à religião formal, eles vão buscar paralelismos, eles vão buscar, como que eu posso colocar? Eles vão buscar opções, eles vão buscar outras saídas, como nos conectarmos com algo transcendental, com aquilo que não é compreensível pela mente humana e na taxa de evolução que a humanidade está atualmente, sem cair nesses perigos que nos colocaram diretamente dentro de grupos altamente organizados e até coercivos, do qual era uma grande ilusão sendo vendida. E aí, olha que é interessante, e eles geralmente saem com uma sede das grandes religiões, das grandes estruturas religiosas. Então, assim, eles também não querem mais só ficar presos à literatura religiosa de qualquer grupo, tá? Ou até do livro sagrado em específico que era reverenciado pela sua religião específica. Então eles começam a consumir tudo. É livro de história, ciência, biologia, física, mecânica, tudo. Vira uma grande bananada. Porque eles não querem mais se encaixotar num espaço em específico. Eles não querem repetir este erro. E eles preferem estar abertos e conversar com tudo. E aparentemente parece que a história aqui tá sendo bonita, né? Parece que novamente, principalmente da década de 50 para cá, nós temos pessoas que estão cada vez mais valorizando uma espiritualidade sem rótulos, uma espiritualidade leve, uma espiritualidade aberta para tudo e qualquer coisa, uma espiritualidade que não se deixa mais encaixotar e que se houver algum ajuntamento das pessoas para terem um momento espiritual juntos, talvez até se pareça mais como a espiritualidade funcionava para os grandes grupos milenares que acabaram dando surgimento ao budismo, ao hinduísmo, ao shintoísmo e assim por diante. Mas aí, agora, olhando, depois de 2 décadas no século XXI, desculpa, gente, a gente começa a ver que não é bem assim, né? O vício, uma vez instalado no seu sistema, ele é persistente. Ele pode rescindir, ele pode retroceder da superfície da sua mente, que é a que aparentemente observa os fatos do mundo exterior, os processos significa, mas mais cedo ou mais tarde ele reaparece numa nova forma, num novo formato. Essas pessoas que debandaram das igrejas tradicionais, então criaram grupos de estudo, começaram a permitir explorar dentro da espiritualidade, fazerem junções e fusões entre pensamentos espirituais de vertentes que de outra maneira não se conversariam. Então a gente vê hoje muitos canais na internet que mistura ensinos dos mestres ascensionados com ensinos da Cabala ou ensinos de Tantra com limpezas energéticas de frotas estelares,
gente que mistura vivências de ayahuasca com contatos extraterrestres, tem gente que mistura ufologia com várias vertentes da espiritualidade. Então, assim, eles foram explorando, foram permitindo fazer junções. Apesar que ufologia não é espiritualidade, também é uma área à parte, né? Que só em anos recentes tem-se tido essa conversa entre ambos os lados. E aí, o que acontece com tudo isso? Gente, pensa numa mola. Quando você pressiona uma mola por muito tempo, né? Tem uma tração forçando essa mola a ficar junta. E aí você solta a mola espana. Então ela estava muito retraída, agora ela fica pulando pelo ambiente. É o mesmo que aconteceu aqui. Esses espiritualistas estavam muito presos, muito contraídos nos próprios espaços religiosos que estiveram por tanto tempo, e aí quando eles saem disso, eles querem explorar tudo, fazer todos os tipos de conexões, e vão para o outro lado do espectro, para o outro polo. E surgem associações, que são até muitos dos canais que existem hoje na internet, até muito interessantes, de coisas que você fala, olha, não é que se conversa mesmo? Né? Essas coisas, talvez eram coisas que a parte uma da outra, estavam captando as mesmas coisas universalmente, mas talvez as significando com termos diferentes. Mas aí agora, né, agora vai entrar a física quântica aqui. 36 minutos para eu falar de física quântica. Eu realmente tracei a história da espiritualidade planetária em grandes pinceladas aqui de comentários. E o problema é que em todos estes casos, em sua grande maioria, as conexões, as fusões entre áreas, ou se assim poderíamos chamar de fusões, aconteceram por um movimento gradual, natural. Ambos os lados, elementos, indivíduos de ambos os lados passaram a se conversar. Tinham interesse em forjar relações ou construir alguma ponte. Foi algo natural e quando se viu, tinha-se novos escopos, novos catálogos de conhecimentos através da associação com coisas que anteriormente não aconteciam. Ok? É igual a globalização. Hoje a gente tem acesso a doramas lá da Coreia do Sul, a música da Coreia do Sul, e hoje faz parte até da vivência de muitos brasileiros que anteriormente seria totalmente alheio à nossa experiência e ao nosso entendimento, mas isso foi gradual, certo? Houve um investimento lá do governo da Coreia do Sul para que a sua cultura, o seu modo de vida expandisse através das boy bands coreanas e através dos seus programas de TV, e houve também uma recepção do público no Ocidente em querer se abrir para essas experiências, entendeu? Para haver uma fusão, uma associação entre coisas que aparentemente não se conversam, tem que ter uma aceitação e uma abertura de ambos os lados. Senão dá briga, senão não dá certo, não acontece. Então tudo isso que eu disse até aqui, tudo aconteceu naturalmente. Quando eu falo naturalmente, gente, não teve nenhum lado tentando forçar a barra com o outro. São movimentos da história da espécie. Ok? Sim, teve momentos de cisões, teve momentos de ruptura, ok? Mas esses momentos de ruptura também são previstos dentro da história da humanidade, entre vertentes de conhecimento. Às vezes chega até um ponto, não tem mais como crescer com aquela vertente de conhecimento, aquela vertente de conhecimento, ou ela se morfa numa outra coisa, ou ela se divide em várias coisas. Isso serve até para impérios, é igual o Império Romano, ficou muito grande, uma hora o Império Romano não começou mais a conseguir manter a sua estrutura, ele começou a ser dividido em vários generais, e aí depois foi dividido em Império Romano do Ocidente e do Oriente, e uma hora ele caiu e virou alguma outra coisa. Então é assim que a humanidade é. Mas o ponto são ciclos de movimentações naturais, aonde quando acontecem essas fusões, há ambos os lados querendo conversar. A vontade desses dois lados se fundirem é maior do que a vontade de não se fundirem ou conversarem. E aí, lembra que eu falei que as religiões organizadas no século XX foram hipnotizadas pelo aspecto capitalista, pelo mercado de consumo. Elas viram nisso o veículo perfeito para manter a aderência alta aos seus grupos religiosos.
Então, as religiões hoje se preocupam em ter um PR, né, um Public Relations, elas se preocupam hoje em vender a imagem da igreja mais do que as crenças em si. E elas têm toda uma estrutura para manter a vitalidade dessa imagem rolando. E aí, querendo ou não, aqueles que causaram ruptura com essas igrejas, eles foram influenciados, né, pelo marketing que as igrejas precisam usar para manterem eles ali interessados em se manter naquele comboio, ali naquele meio. E esses aspectos do marketing começaram a influenciar como eles começaram a gerir até mesmo quais conhecimentos eles passam nos seus grupos mais periféricos e totalmente dispersos ou liberados de restrições que existiriam nas religiões formais. O que eu quero dizer com isso? Veja bem, gente, por que a maioria das religiões hoje foi para a internet? Você pode ver, toda grande religião tem o site lá, ou tem vários sites que representam os vários departamentos da igreja. Por que tem religião hoje que tem TikTok, que tem canal no YouTube? Por isso. Porque as religiões sabem, se elas não se adaptarem, se elas não introduzirem os aspectos que são tendência na vida moderna, elas vão perder contato e comunicação com o público. Gente, essa é a lógica. Só que o detalhe é, aqueles grupos que se romperam dessas igrejas justamente por perceberem que estava sendo dado mais importância à forma, à existência de um ideal religioso do que a própria vivência das práticas e uma lógica interna das práticas e crenças, agora está reproduzindo esse mesmo método nos vários canais espiritualistas, que nada mais são, os muitos canais espiritualistas hoje são religiões online, basicamente. Tem dia para meditação, e eu não estou dizendo que o meu canal também não faz isso, eu só estou pontuando. Tem dia para meditação, tem dia para encontro, tem eventos igual eventos da religião, é um tipo de religião. E nada contra, gente, a gente ter uma religião, mesmo que não seja organizada. Porque, como eu digo, religião é apenas uma palavra que ficou totalmente equivocadamente associada a estruturas que servem ao propósito de dar para você uma noção espiritual. Mas a noção espiritual não precisa existir dentro de uma estrutura e vai continuar a ser uma religião, se religar a algo maior, tá? Então, assim, você vê que eles reproduziram numa forma mais aberta e transparente tudo que já existia nas religiões originais. E trazendo o conceito capitalista e de trazer os aspectos tendência no mundo moderno para dentro da sua linguagem, da sua comunicação com o seu público, eles começaram então a usurpar termos, experiências e explicações, ou fazer releituras dessas de outras áreas que não estão conectados com a espiritualidade. Aqui entra a física tradicional, né, a física quântica, a física, não sei se tem física mecânica, não sei, porque eu não sou, veja, novamente, eu não sou físico, então estou dizendo claramente, por isso que eu só trago uma reflexão. Mas física quântica e física tradicional eu sei que existem, são áreas reais, né, de estudo e de profissionais sérios. Então, assim, aí você fala, nossa, mas que interessante, né, por que eles vão buscar termos de áreas da ciência, quando a ciência já por muito tempo não se comunica com a espiritualidade, que é a em forma de estrutura religiosa, ou que é a espiritualidade mais aberta, sem lacres e rótulos ou estruturas, né, ou instituições. E aqui começa a ficar interessante agora a nossa conversa. Gente, em 2004, em 2014, 2012, houve um boom, né, do nosso entendimento, né, da humanidade leiga sobre o papel, sobre os avanços que a física está fazendo no conhecimento do universo, de como a realidade se estrutura. Você pode ver que, assim, você ligava no History Channel, ou, sei lá, no History Science, não sei, esses canais de ciência, e você tinha uma batelada de documentários sobre física quântica. Teve uma época que estava realmente em alta, todo mundo queria saber sobre física quântica, todo mundo queria entender o que é essa área da ciência, por que os cientistas estavam falando tanto disso, e recentemente
vários conceitos, mesmo que vestidos de várias inverdades, até para conseguirem serem ficcionalizados, vários conceitos da física começaram a adentrar grandes produções hollywoodianas, principalmente esse gênero de super-heróis e de filmes de ficção científica. Então vamos dizer que a física, pelo menos agora eu ponho aqui ao meu ver, a ideia de que existe essa área dentro da ciência que se chama física começou a ser normalizada para as grandes massas. E vários meios de comunicação e de entretenimento começaram a flertar com aspectos ou coisas que nós associaríamos à física. Basicamente, o que começou a acontecer com a física tradicional, física quântica, e eu vou fazer uma comparação esdrúxula, eu mesmo sei que é esdrúxula. É meio que o que aconteceu com os hippies lá na década 60, 70, não importa qual é a década, lá na segunda metade do século 20, que os hippies eles foram absorvidos pela máquina de entretenimento mundial, e eles foram estereotipizados, né? Eles foram estereotipados, né? Nos filmes hollywoodianos, principalmente a máquina hollywoodiana, que venderam para nós uma imagem dos hippies que é muito diferente dos reais hippies, do movimento hippie. Então, assim, a indústria de entretenimento, de produções para televisão e tal, começaram a trazer elementos da física quântica e eles estereotipizaram, né? Trouxeram para nós estereótipos do que é essa real área de estudo de profissionais muito sérios, que é a física. E como as pessoas não sabem diferenciar a realidade, assim, a ilusão, né, o entretenimento dos fatos, certo? As pessoas realmente acharam que o que nós consumimos nos filmes, até em documentários mesmo, não, assim, documentários feitos por físicos não, eles vão falar tudo certinho, mas assim, esse contato que a gente começou a ter com a física quântica, com essa área da ciência, a gente foi construindo o nosso, vamos dizer, o nosso vocabulário não, mas nós fomos construindo a nossa noção da física com base, grande parte da população, não com base em reais materiais produzidos por físicos, mas sim produzidos por máquinas de entretenimento mundial que querem fazer apenas isso. É o papel deles, eles pegarem algo que existe na realidade, até para você ter uma familiaridade com aquilo. Você fala, não, isso realmente tem sentido, mas ali dentro de um mix de ficcionalização, de uma puta imensa ficcionalização, até porque se eles falassem todas as complexidades dos estudos que os físicos fazem, né, um ia ter apelo, você não ia querer assistir aquele material. Né? Então houve um redutismo sobre o que a física realmente é, e ao mesmo tempo isso é uma bênção e uma maldição. Porque, ao mesmo tempo, abriu a humanidade para saber que essa área de estudo da ciência, que é uma área profissional, que tem investimentos, tem laboratórios, tem estudos, existe e a gente deve saber sobre ela. Só que o preço para que isso chegasse no público maior foi, na verdade, diluir a real profundidade que está envolvido em tudo que os profissionais dessa área estudam todos os dias. Eles passam anos dentro de universidades para poderem terem alcunha e terem a profissão de físico, tá? Então, como tudo isso, é o preço a se pagar. Para se tornar conhecido, tem que trazer uma linguagem mais acessível para o público. E aqui, olha que interessante, eu não sou físico, eu não sou um produtor de cinema hollywoodiano, mas, gente, isso é claro de se perceber, né? Essa comunicação, essa construção da identidade do que a física não foi feita pelos próprios físicos, né? Pelos próprios caras que estão lá na área. Foram feitos por pessoas que nada têm a ver com a área, para atingir os próprios objetivos internos da área. Né? Por exemplo, Hollywood tornar os seus filmes com roteiros mais elaborados, mais instigantes, principalmente na área de ficção científica, né? Ou na área de super-heróis, mas nunca em si pelo real ato ou vontade de querer informar as pessoas sobre a física, entende? E aí, lembra que eu falei dos grupos que se racharam das religiões principais? Eles também! Eles começaram a introduzir conceitos da física quântica
na verdade, assim, a petiscar várias coisas aleatórias na área da física e a introduzir nos seus discursos espirituais ou religiosos ou o que quer que seja, tá? Porque tinha virado tendência a física em anos recentes. É o que é tendência no mundo. Então, assim, para apelar para as pessoas que talvez estavam como eles, talvez desiludidas com as religiões tradicionais, eles começaram a unir ao seu discurso, a sua retórica religiosa, espiritualista, os termos que estão no momento, aquilo que todo mundo quer saber. E aí surge a espiritualidade quantiônica, a espiritualidade quântica, a espiritualidade do colapso das ondas, sei lá, qualquer outra coisa que exista, colapso das 5 ondas, das 10 ondas, da ressonância do átomo, entendeu? É basicamente isso. Eles estão fazendo, esses grupos espiritualistas, o que Hollywood fez, entendeu? O que as religiões organizadas fizeram lá no século XX. Trouxeram aspectos que tornam a mensagem mais atrativa, tá? E aqui eu tenho que fazer uma outra nota. Eu não imaginei que esse vídeo fosse ficar tão longo, mas vocês sabem, né? Eu começo a discorrer e a gente vai longe. Gente, olha que interessante, eu usei a palavra usurpar, tá? Pela primeira vez na história da humanidade, pelo menos que eu tenho conhecimento, se eu estiver errado alguém me corrija, a espiritualidade, para poder sobreviver nos tempos modernos, ou esses que se consideram parte da espiritualidade, tiveram que se apropriar de termos e até informações meio técnicas ou trechos de informações de outras áreas, no caso aqui a física, e adereçá-las ou introduzi-las ao âmbito espiritual para reformular essa conversa espiritual e ser mais atraente para as pessoas. Isso também é um fato de que o nosso mundo está ficando cada vez mais científico, consegue perceber? O nosso mundo está se movendo cada vez mais para a mentalidade científica. Isso vem crescendo imensamente. Então, assim, como a gente vai apelar para uma população que cada vez mais tem acesso à ciência, a um Elon Musk, por exemplo, que apesar de não ser cientista, até onde eu sei, ele financia várias pesquisas científicas, onde você vê lá um documentário da Netflix em que você vê eles mandando pessoas para a órbita da Terra, para a órbita da Lua, para onde quer que seja. Como que as religiões, e mesmo os grupos que saíram originalmente das religiões, vão captar esse público? Eles têm que trazer o linguajar científico para a conversa espiritual. Veja, não é que a espiritualidade já não falava dentro dos seus próprios termos de coisas que a ciência pode ter depois descoberto e ter dado a sua própria terminologia a esses fenômenos. Não estamos falando disso. Eu estou apenas falando que atualmente as religiões e os grupos espiritualistas na internet, eles estão introduzindo os termos da física quântica particularmente, aos seus discursos, para eles se associarem, se emparelharem à imagem de que estão em consonância com essa área, que vai ganhar cada vez mais relevância no mundo moderno, porque os cientistas vão descobrir cada vez mais coisas fantásticas. Entende? É tipo assim, é meio borrar a linha. Olha, tá vendo? Você pode ser espiritual, mas tá vendo? Ó, a espiritualidade fala sobre ciência também. É isso que tá acontecendo aqui. Deixa eu te dar uma tossidinha aqui de novo. Não foi algo que os físicos, os profissionais da área da física, tinham interesse de conversar com essa área espiritual. A área espiritual, em anos recentes, sempre esteve muito desejosa de querer conversar com os profissionais de física. Mas nunca foi recíproco, tá? Então, assim, não foi, como eu disse, algo que aconteceu naturalmente, como aconteceu em outros casos que eu mencionei nesse vídeo. Nunca houve esse contato. Nunca houve. Então, começou a haver uma usurpação, uma seleção de quais princípios ou ensinos ou descobertas da física poderiam ser encaixotados dentro de pensamentos já pré-estabelecidos nessa espiritualidade moderna e reformulá-los, ressignificar esses ensinamentos dentro da mentalidade espiritual daquele grupo e para parecer que esse grupo está tendo algum avanço espiritual, por agora conseguir falar sobre espiritualidade e física quântica juntos. Entende o que eu estou querendo dizer? Vamos pensar mais profundamente. Isso, gente, essa apropriação
de termos técnicos, de terminologias, de explicações da física quântica para dentro da área da espiritualidade acontece em outras áreas também do mundo. Por exemplo, nós temos a apropriação cultural, né? O que é a apropriação cultural? A apropriação cultural é quando você pega um elemento, um objeto histórico, ou um objeto de vestimenta, ou um linguajar, ou uma música, ou uma prática cultural ou social de um outro povo, tá? E você retira essa coisa do contexto natural, em que ela é uma manifestação natural do progresso e da existência desse povo, ou dessa etnia, ou desse grupo, e você dá uma nova roupagem para ela, uma roupagem onde você não honra, aonde você não deixa os seus ouvintes ou seus espectadores saberem que não foi algo que surgiu com você. Que é algo que, na verdade, significa uma coisa completamente diferente pro povo original que originou aquilo. Então, assim, não, gente, que a gente não possa usar uma vestimenta de um outro povo, de uma outra cultura. Mas é assim, é o uso deliberado, completamente fora de contexto e desprezando o contexto que aquela coisa originalmente tinha para algum grupo na sociedade ou no planeta, ou cultural, o que quer que seja. Então, a apropriação cultural já acontece. Nós temos, por exemplo, o revisionismo histórico. Essa é uma outra maneira, por exemplo, de se apropriar de eventos da história da espécie e desconsiderar completamente como que as pessoas que estavam lá naqueles eventos históricos estavam observando e enxergando aqueles eventos. Tá que também tem o revisionismo histórico positivo, que é o que os historiadores profissionais treinados para fazer isso fazem, né? Quando os historiadores, após o acontecimento de grandes eventos ou os eventos de um certo povo, eles olham retroativamente e eles organizam e rotulam ou cunham os nomes ou os títulos que aqueles eventos deveriam ter. Eles basicamente organizam coerentemente a linha histórica de acontecimentos para que as futuras gerações possam reter uma memória desses acontecimentos. Esse é o tipo de revisionismo histórico positivo, até necessário. Porque, por exemplo, gente, um exemplo claro do revisionismo histórico positivo. A Primeira e Segunda Guerra Mundial. Gente, na época, quando a Primeira e a Segunda Guerra Mundial estouraram, ninguém chamava elas de Primeira e Segunda Guerra Mundial. As pessoas não tinham noção, por exemplo, na Primeira Guerra, de que ia ter uma outra guerra de mesmo escopo, ou que foi até maior. Então não tinha por que definir a Primeira Guerra, na época, como Primeira Guerra. Eles chamavam só da Grande Guerra. Quando a Segunda Guerra começou, as pessoas achavam meio que era uma continuidade da Guerra Mundial que havia iniciado em 1914. E, de fato, realmente, a Segunda Guerra Mundial foi uma continuidade de eventos que se transcorreram ali do final da Primeira Guerra Mundial e o hiato que teve entre as duas, mas ninguém cunhava esses dois grandes embates armamentícios como Primeira e Segunda Guerra Mundial. Isso é um retcon feito pelos historiadores, certo? Eles introduzem essa noção olhando para trás e significando agora, de um ponto de vista distanciado, o real valor desses dois eventos históricos, Primeira e Segunda Guerra Mundial. É igual a Ucrânia agora. A Ucrânia, nesse exato momento, pode ser que já foi o estopim da Terceira Guerra Mundial. Ainda não evoluiu para uma guerra mundial em termos de como a gente entenderia do que é uma guerra mundial, todos os países batalhando. Mas, sei lá, daqui 30, 40, 50 anos, os historiadores vão olhar e lá os historiadores do futuro vão poder nos dizer se nós podemos ver a invasão da Rússia à Ucrânia como o que foi o estopim da Terceira Guerra Mundial, se realmente evoluirmos para uma Terceira Guerra Mundial. Então, tá vendo? Então, assim, esse é o revisionismo institucionalizado, né? O revisionismo histórico institucionalizado por uma necessidade de manter a história minimamente entendível para a gente não perder noção do progresso da humanidade, né? Partindo do pressuposto daqueles que acreditam que a humanidade faz algum progresso, tá? Mas tem o revisionismo histórico ruim, tá? O revisionismo histórico, por exemplo, whitewashing. Nós temos whitewashing, por exemplo, que é você tentar ressignificar outros períodos históricos pelo viés de uma população moderna, branca, privilegiada, rica. E aí é você jogar para debaixo do pano inteiros capítulos da história da espécie humana ou de um grupo étnico específico, porque não está em consonância
com a visão de mundo que esses grupos brancos, ricos e privilegiados têm agora sobre a história. Tá vendo? É uma apropriação daquele período histórico, na verdade, o encobrindo, o acobertando. Por sinal, a humanidade já vem acobertando aí várias páginas, vários capítulos da história planetária há muito tempo, mas só com whitewashing não. Outra apropriação. Apropriação é uma coisa que acontece, sempre aconteceu na história da humanidade. Nós temos a gentrificação. Gentrificação é uma outra forma de apropriação, certo? O que é a gentrificação? Gentrificação são quando pessoas ou grupos socioeconomicamente mais afluentes, eles começam a afluir ou a se mudar para áreas abandonadas de uma cidade, áreas históricas, áreas onde há grupos menos favorecidos financeiramente e começam a expulsar, naturalmente por eles irem se mudando, né? Começam a expulsar a população original daquele lugar. Então isso é uma gentrificação. Então assim, por que eu estou fazendo esse grande contexto, esse grande passeio? Para vocês entenderem que o que está acontecendo entre física e espiritualidade, que na minha visão não está acontecendo, já vou explicar melhor isso já, é algo que já aconteceu e já acontece em outros âmbitos da história mundial. A apropriação de algo de um outro grupo, que aqui no caso é uma classe de trabalhadores, são os físicos e todos os profissionais conectados com a física quântica, uma apropriação de coisas que eles trabalham, de coisas com as quais eles trabalham, de termos que eles usam na sua área de trabalho, na sua área de estudo e de pesquisa, para servir a um propósito de um outro grupo, no caso a espiritualidade, que nada tem a ver com o primeiro. E não se pediu permissão do primeiro para fazer esse reuso, essa reutilização num outro contexto completamente diferente. Então veja, gente, eu não sou contra nós reutilizarmos algo que venha de um outro contexto, porque disse aqui na Terra que nada se cria, tudo se copia, ok? Principalmente quando isso é uma evolução natural das interações de ambos os grupos ou mais grupos envolvidos. Mas no caso da espiritualidade quantiônica ou quântica, nunca houve essa conversa entre os dois grupos. Volto a repetir, os físicos eles não têm interesse de ter a conversa com esses meios espiritualistas. Tá? E os meios espiritualistas, até onde eu sei, não fizeram o papel de formalmente irem falar com os físicos e criar esse espaço de diálogo entre duas áreas que parecem irreconciliáveis. Consegue perceber? E agora, os físicos têm menos interesse ainda de conversarem com espiritualistas, às vezes até espiritualistas sérios, porque tiveram vários espiritualistas que meio pularam uma série de estágios e se apropriaram de terminologias, de conceitos que são um legado, um trabalho de vida de físicos, de profissionais muito sérios da área da ciência, entende? Por exemplo, você gostaria que alguém pegasse as suas palavras e tirasse elas do contexto? E mais, alguém que ficasse falando sobre como vocês se dão bem, como vocês são iguais, como vocês têm o mesmo propósito de vida, como vocês, sabe, estão alinhados quando você nunca nem quis dar atenção para essa pessoa, quando você nunca nem teve contato direto com essa pessoa. É isso que está acontecendo, né? Então, assim, quando a gente vê físicos falando, olha, essa espiritualidade está se apropriando de termos da física quântica, né, e reutilizando, pelo menos explicassem os conceitos da física corretamente, até que ia, mas não. Além de estarem se apropriando, eles estão explicando errado, ou de maneira incompleta, ou fazendo uma confusão, uma bulufa. Eles estão certos, gente. Primeiro, eles estão certos porque não foi perdida a permissão. Segundo, não foi estabelecida uma conexão entre as duas áreas. Terceiro, a espiritualidade nunca precisou dessa associação, tá? Entre ciência e espiritualidade. Tá? O quarto, que isso causa ainda mais confusão para quem já está na espiritualidade, como para quem também quer conhecer sobre física. Catou? Então, essa espiritualidade quantiônica, quântica, é, na verdade, a nova roupagem de apelo para os desavisados e para os incautos acharem que estão matando dois coelhos com uma só cajadada, né? Que o ser humano tem essa coisa. O ser humano, ele gosta de ter a noção de que ele sempre está ganhando mais. Então, olha, estou consumindo espiritualidade e estou, ao mesmo tempo, aprendendo sobre física. Não, para você aprender sobre física, você tem que conversar com um físico, não com um espiritualista, tá?
E aí a gente tem vídeos na internet de físicos respeitados, né, fazendo um debunking, né, de grandes expoentes da espiritualidade moderna, explicando coisas que totalmente anulam, ou na verdade totalmente contradizem, ou não estão em consonância com o que de fato foi descoberto pela ciência verdadeira. E aí, gente, a espiritualidade, qualquer que seja ela, que tem o preceito, no geral a espiritualidade tem, qualquer que seja, de trazer uma verdade sobre o universo, uma verdade mais grande, né, entra em descrédito. Porque, assim, parte da verdade universal é a mecânica universal, é também o mundo físico, é o universo físico, né? E se você erra nessas explicações a respeito do universo físico, como a gente vai poder, algo que é visível, algo que você pode usar instrumentos para aferir, descobrir se é ou não é, como que a gente vai poder confiar, então, né, no que esse espiritualista diz que ele percebe no invisível, no qual ele é o olho para outras pessoas que talvez não tenham o mesmo olhar para acessar essas partes ocultas e do transcendental? Entende? Então, esse que é o problema aqui. Gente, aqui também vale uma outra nota. Aqui no canal, eu já trouxe dados astronômicos, né? Não quer dizer que uma pessoa que é espiritual não pode falar sobre ciência. Mas se você vai falar sobre ciência, seja honesto, sabe? Não tente se passar como, isso é a espiritualidade que está revelando. Ou não tente, tipo, querer dar uma de físico, sabe? Só porque você é espiritualista e se acessa coisas invisíveis, não queira dar uma de físico e explicar uma coisa de uma maneira simplista, deixando de lado vários dados. Ou querendo dar sua própria explicação sobre um fenômeno que a física explica. Entende o que eu tô querendo dizer? A não ser que você fez uma bela de uma pesquisa e você tá muito ali, você fez sua lição de casa e você vai explicar exatamente o que a física já descobriu, e aí você diz claramente, gente, eu vou extrapolar agora, essa parte aqui não é o que a física diz que é, eu vou extrapolar. Mas não, as pessoas não fazem isso, elas falam nos seus canais, por exemplo, elas explicam sobre a física quântica e trazem junto as suas versões espirituais daquele evento que é explicado pela física, como se a física, os estudiosos, compartilhassem dos adicionais de visão espiritual que ali foram colocados na explicação. E isso é de um mau caratismo. Isso é você deixar metade da verdade de fora. Tá? Então, assim, primeiro, eu acho que quem não é físico não deveria tentar explicar sobre coisas da física, tá? Ainda que isso possa servir para trazer mais conhecimento para as pessoas, tá? Principalmente se são esses experimentos muito complexos, que às vezes os cientistas levam anos, tá? Para fazer e nem eles propriamente entendem completamente o que está acontecendo. Volto a mencionar aqui, muito importante isso que eu vou mencionar agora. Por exemplo, eu às vezes nas minhas lives, eu trago dados astronômicos. Por exemplo, ontem eu falei sobre quantos anos aproximadamente leva para cruzar a Via Láctea em anos-luz. Já falei de exoluas, já falei, por exemplo, sobre nebulosas de gás nêutron, de hidrogênio, né? Eu trago esses dados científicos, mas eu deixo muito claro nos meus vídeos de que isso são coisas que eu pesquisei. Não é algo que algum ser me disse, não. Eu trago algo que exatamente como a ciência explica, tá? E aí eu vou trazer agora o viés da espiritualidade, a percepção da espiritualidade. Se isso fosse ser explicado pela espiritualidade, ou se a espiritualidade fosse fazer um comentário sobre isso, ou como a espiritualidade enxerga isso, aí seria isso, isso e isso. Então, assim, eu coloco as coisas nos devidos lugares. E é isso que todo mundo deveria estar fazendo. Entendeu? Assim, nós temos muitos espiritualistas, só porque eles têm acesso a algum espírito, alguma outra orbe, querendo explicar coisas, assim, da própria cabeça deles, que a ciência já explicou. Mas não tá ok, porque é a ciência que explicou, então deve ser uma outra explicação. Não, a ciência já explicou. Você não precisa dar uma nova versão. Você pode pegar o que já existe e trabalhar em cima disso, dado as devidas proporções,
sempre ressaltando para as pessoas que aquilo vai ser uma extrapolação, tá? E de que você está partindo daquilo ali como uma referência, mas que você não é doutor, que você não é entendido no assunto. Isso é respeitar essa área desses profissionais, ok? Então, assim, tá tudo bem, né? A espiritualidade, durante longo tempo, ela se associou, às vezes, também com certos aspectos do entendimento do mundo físico, que depois seriam estruturados como áreas de estudo e pesquisa, que são as várias áreas científicas, para fazer uma aproximação entre as duas áreas, mas nunca tentando se passar como sendo uma coisa que não é. Então hoje nós temos espiritualistas tentando dar uma de serem físicos, de serem cientistas, e se colocando até nessa altura, se colocando até nessa posição, e nas suas falas não fazendo a distinção, o que de fato é achismo, o que de fato é algo que eles tiraram da cabeça, o que de fato é algo que eles pesquisaram, e o que de fato é uma extrapolação do que foi pesquisado. Então, eu completamente concordo com esses físicos que ficam revoltados, né? Tem uma menina que eu já vi, ela acho que é uma física, eu não sei em qual área dentro da ciência ela trabalha, mas sei que é relacionada à física. Que ela trabalha, eu acho que é no Japão, não sei, gente, eu não pesquisei agora, estou falando claro, é algo que eu me lembro. E ela faz o debunking, né? Ela faz, assim, a exposição de várias falácias dentro da espiritualidade. E eu acho muito bom, muito justo, acho muito correto que ela faça isso, porque até a gente que está na espiritualidade a gente percebe, né? Veja bem, se o universo quisesse que a espiritualidade trouxesse para dentro dela, ou que desde o início existisse nela, essa mistura profunda entre outras áreas do saber, isso já sempre teria sido a regra desde o início, certo? Mas assim, até princípios básicos da espiritualidade, pessoal, assim, o espectador mediano tem dificuldade de entender. Imagina que a gente começar a misturar física quântica, né? Ou astronomia aprofundada, ou sei lá, algoritmia, ou sei lá, Bhaskara, não sei. Tô chutando aqui várias coisas. As pessoas nem o básico elas estão entendendo, né? E o mais louco de tudo isso é que parece que quando esses outros canais misturam física com espiritualidade, parece que aí as pessoas entendem. Virou uma salada de frutas e as pessoas entendem. Então, assim, você fazer comentários pontuais sobre uma descoberta da ciência, qualquer que seja a área da ciência, para você fazer um ponto, mas agora você querer dar uma de explicar a realidade do mundo físico, e mais, você pode até querer explicar a realidade, né? Na verdade, tem até lugares que permitem que qualquer pessoa publique um estudo na internet. Mas, assim, sem levar em conta as pessoas que vivem para aquilo, sabe? Que dedicam as suas vidas inteiras através dos meios, digamos, propícios, já descobertos assim por outros que vieram antes deles, de como aferir a realidade física, é uma falta de desrespeito. É como você fingir que os físicos não existem, tá? Agora a espiritualidade vai lidar, mas não. Né? O universo, a consciência, o que quer que seja, tá? Permitiu que existisse uma área de estudo chamada física, porque ela tem o seu lugar de fala. A gente precisa da física, como a gente precisa da astronomia também, né? E assim, eu acho que primeiro, falta clareza na fala desses espiritualistas, porque, lógico, eles não querem ser claros, porque senão, se a gente pôr numa lupa, vai ficar cada vez mais claro, vai ficar cada vez mais gritante o quanto o que eles estão falando não é verificável, é até uma fake news, né? Então eles lidam com esse aspecto do ser humano de querer ser iludido, de querer acreditar no fantástico. E quanto mais fantástico, mais a pessoa se fecha para uma análise mais crua e minimalista da coisa. Mas também eu acho que o grande problema é principalmente a falta de respeito. É a usurpação clara de conceitos de uma outra área e nem se reconhecer de que está se tomando algo de uma outra área. Eu acho que tudo é dentro dos seus devidos contextos, né? Por exemplo, eu fiz uma live sobre Exolua. Eu não falei nada que já não está nos canais oficiais da NASA ou de canais que falam sobre ciência.
Eu falei que teve 2 possíveis descobertas sobre exoluas, uma em 2018, uma agora no começo de 2022, mas ainda assim segue não confirmado definitivamente se exoluas são uma real coisa no universo, mas a probabilidade e o que os cientistas já desconfiam é que de fato então é uma questão de tempo que iremos descobrir. Mas tá vendo? É isso, é algo básico, eu não tô tentando extrapolar isso e, sei lá, falar de qual que é a massa da Lua e tal. Aí eu vou pro viés espiritual. Porque tudo no mundo físico, isso sempre foi da espiritualidade, então aqui eu não estou inventando nada, de que tudo no mundo físico, ou seja, no universo físico, tem uma contraparte, tem um correspondente espiritual. E aí eu falo do correspondente espiritual, que correspondente espiritual daquela lua é Orgoba, né, no caso da exolua que eu estava falando. Eu estou apenas falando que a espiritualidade já sabe que existe essa lua, entendeu? E de que eles dão um nome específico. Tá certo? E de que aí um dia a ciência vai descobrir também. Mas veja, eu não estou tentando reestruturar o que a ciência já sabe até o momento. Eu apresentei o que a ciência já sabe até o momento, porque até o momento não há confirmação. Há uma desconfiança. E aí eu vou para um outro âmbito, uma outra área, onde já há uma confirmação. Na verdade, sempre se soube. E falo do que aquela área, que não é uma área científica, tem a dizer sobre esse ponto que a ciência não descobriu. Entendeu? Mas o mais importante aqui, que eu quero deixar claro, eu primeiro apresento a visão científica. E até onde o que se sabe. E dentro do que eu conseguir pesquisar. Entendeu? Eu não pego isso daqui e eu faço uma releitura. Tipo, por exemplo, começo a explicar por que os aparelhos da ciência não descobriram a exolua, ou por que tem uma agenda secreta para a ciência não fazer mais descobertas, ou, por exemplo, eu começo a pôr cálculos aqui, tirar cálculos do meu fiofó e explicar através de qual distância, ou qual ângulo, ou qual equação vai fazer a gente identificar, entendeu? Essa tecnicalidade eu não entro, porque não é minha área. Então, assim, usar coisas pontuais eu acho que tudo bem. O problema é que essa espiritualidade quantiônica, e veja, gente, é uma palavra vazia. Eles usam quantum, né? Eles usam quântico para tudo. É só para parecer diferente. Então, aqui que eu acho que tá o problema, e eu acho, sim, os físicos, que já devem estar pistola, com o desserviço que Hollywood fez já muitas vezes em vender ideias erradas sobre a sua área, com raras exceções, como, por exemplo, Christopher Nolan, que em Interstellar, né, ele tentou fazer tudo mais próximo da ciência, até os cálculos lá em algumas lousas no filme foram feitas por, né, um real profissional, né, da área das ciências. Eu não lembro se era um astrofísico, astrofisicista, não importa, mas vocês entenderam o meu ponto. Mas no geral não, né? É passado muita inverdade como fato, ou as pessoas consomem aquilo como fato, porque tudo que as pessoas acreditam que está na televisão é de fato, e tudo que está na televisão as pessoas acreditam como verdade, e na espiritualidade não, e na internet então muito mais. Aí que vale uma última nota. Gente, eu já usei pulo quântico, tá, aqui no canal. Eu já usei a expressão pulo quântico, mas eu uso a expressão pulo quântico como algo intercambiável com outra expressão, pulo consciencial. E por que eu faço isso, tá, pessoal? Não é no mesmo sentido que esses outros espiritualistas, que eles querem dar a impressão para vocês de que eles entendem de todos os mistérios do universo e de todas as áreas do universo. Não, pelo contrário. É porque justamente eu reconheço esse problema dentro da própria área da qual eu faço parte, que é a espiritualidade. Usaram tanto essa palavra quântico, né, que hoje já ficou impresso na cabeça das pessoas que pulo quântico é o mesmo do que um pulo energético ou um pulo consciencial. Então, às vezes, o tempo que eu vou levar para desmistificar para as pessoas, assim, já é automático para as pessoas. Eu falo pulo quântico, elas entendem. Mesmo que, infelizmente, tenha sido uma apropriação que foi integrada ao linguajar espiritual. Então, assim, como é uma apropriação que já não tem mais como meio que desfazer, né? Talvez daria muito trabalho, a gente meio que segue com ela, sabe? A gente segue com ela até que haja um movimento maior, onde as pessoas vejam que não é necessário isso.
Até porque eu seria uma voz única na internet ou na espiritualidade falando nos termos que eu tô falando aqui, né? Dentro das colocações que eu tô fazendo aqui. Então, assim, mas é a única coisa que eu uso, porque, né, já dissipou, faz eu ter uma conexão direta com o meu público, né? Porque às vezes, se eu for ter que explicar pra ele que eu não vou usar a palavra quântico por causa disso tudo que hoje eu tô explicando nesse vídeo, a pessoa foge. A pessoa talvez não tenha nem estrutura para receber essa informação. Por isso que eu criei esse vídeo aqui, onde eu posso articular essas coisas, tá bom? Então, assim, certas coisas a gente nem liga, né? A gente meio que passa. Tipo, eu já meio passo por alto de que pulo quântico agora na espiritualidade é o mesmo do que um pulo consciencial, um progresso espiritual, porque eu sinto que nesse ponto já é uma batalha perdida, né? Já, sabe, já perdeu-se até o sentido de tentar se dissociar, né? A intercambiabilidade de significado que fez essas duas coisas parecerem sinônimos, sabe? Algo tipo assim, já caiu no linguajar dos espiritualistas, então a gente usa até por uma questão de praticidade, tá? Mas eu quero deixar claro que eu nunca usei nesse mesmo termo que outros canais espirituais usam, com a ideia de ser apelativo, de ser algo tendência, chamativo, de ser o diferentão, consegue entender? E é muito importante a gente articular isso nos nossos espaços que às vezes a gente ganha de fala dentro da internet. Tá aí a única coisa que eu uso. Vocês podem ver que eu não fico falando de pulo quântico, né? Eu não fico falando sobre isso. Agora os outros canais não. É tudo assim, eles vão fazendo uma mistureba entre física e espiritualidade. E é um negócio que vai indo e vai indo. Depois eles nem mais sabem onde eles começaram, onde eles terminaram. Então isso é um problema. Mas assim, é um problema. Eu digo que é um problema porque as bases com as quais eles quiseram fazer associação entre as duas áreas já não foi de um espaço de verdade, de integridade, entendeu, pessoal? Foi de um espaço mercadológico, porque a nova tendência. Teve alguém lá um dia que teve a sacada, vamos misturar aqui elementos de ciência e física como algo integral para sustentar a crença que eles querem passar para os outros, e não como algo pontual, como eu faço no meu canal. E aí os outros falam, mas isso aqui tá dando certo, dando dinheiro para essa pessoa, então eu vou fazer também. E aí surgiu tudo isso, terapeuta quantiônico, sistema quantiônico, né? É o mesmo que eu já falei sobre mesas de radiestesia, mesas quantiônicas, mesas arquiturianas, gente, né? É a mesma coisa. Tá certo? Então, assim, eu acho que alguém na espiritualidade tinha que pedir desculpas, tá? E aos físicos, a esses profissionais incríveis dessa área da ciência, dizer pra vocês, gente, nem todo mundo que tá na espiritualidade é louco, é insano desse jeito, tá bom? Eu sou uma prova disso, tô aqui a 1h22 fazendo um vídeo pra conscientizar o meu público e pessoas que estão interessadas na espiritualidade de que essa é uma associação que não deu certo, nunca deveria ter sido feita. Pelo menos não nesses termos, não sem o consentimento de uma das partes, no caso, os profissionais dessa área. E, gente, eu fecho com uma última reflexão aqui esse vídeo. Eu passei por muitas coisas aqui, para dar o âmbito maior possível, mas, gente, olha que interessante, por que vem sendo feita essa mistura? Essa mistura ambígua e desambígua, às vezes também. Essa mistura amorfa, não sei. Mas por que os espiritualistas estão tanto tentando trazer os supostos ensinos da física quântica com uma roupagem espiritual? Por causa que eles se sentem ameaçados, de como a ciência está tendo um espaço de fala cada vez maior no nosso mundo para ditar para as pessoas e para influenciar como as pessoas entendem a realidade. Segundo, porque eles têm aquela retórica velha, ultrapassada. Ai, não, mas olha, a espiritualidade justamente recebe e acolhe as coisas acolhe as coisas para as quais a ciência não quis olhar. Mas aí não se apercebem que a ciência não quis olhar tem um motivo do porquê. É importante que isso aconteceu. Talvez é importante que as áreas, cada uma, fique no seu quadrado. Né? Segundo, se a ciência não descobriu as supostas coisas que você está falando, né, assim, dados
assim, empíricos de estudo, é porque, então, não era o momento para a humanidade saber, ok? E assim, se fosse um momento, seria descoberto pela área que de fato estuda isso, que é a física e não a espiritualidade. Entende? Então, assim, são esses detratismos, né? Esses desvios que você vê que o pensamento deles não se sustenta. E terceiro, porque tem-se uma ideia na espiritualidade, nessa nova espiritualidade que surgiu, que eu mesmo considero muito uma espiritualidade, mas a ideia de que nós precisamos fazer com que o mundo seja engolido pela espiritualidade, que todo mundo aceite a espiritualidade, certo? Então, assim, tudo vai ter que se alinhar com a espiritualidade. E aí, não percebem a falcatrua desse pensamento, a realidade do seguinte fato: tudo já está alinhado com a espiritualidade, até áreas que nada tem a ver com a espiritualidade. E o que inclui a física. Eu vou te dizer como. O papel que vocês estão tentando fazer, de fazer duas áreas conversarem, já existe. Já existe, de uma maneira muito mais eficiente do que a que vocês estão fazendo um desserviço para ambas as áreas. Primeiro, gente, o que é espiritualidade? É você se conectar com algo maior. Pode ser transcendental, oculto ou incompreensível ao atual momento de compreensão ou de entendimento intelectual, emocional, empírico ou até intelectual da humanidade. Não é o mesmo que a física faz? A física ou a astronomia, eles lidam com o estudo de algo maior que eles. Sei lá, a gravidade é maior do que todos nós. Ela governa a nossa vida, certo? Por exemplo, um corpo celeste como Júpiter, Saturno, é maior do que nós e do que o nosso planeta. A teoria das cordas, só pelo que tá ali tentando explicar a estrutura do universo, é maior do que nós. Então, assim, é um tipo de religião também. Mesmo que os próprios que estão nessas áreas não vejam como religião. Eles estão, através dos seus estudos, se conectando com algo maior, que você talvez chame de Deus, né? Você pode ver na astrologia, né, há nomes de planetas que na verdade são nomes de Deus do panteão grego-romano. Então, assim, você talvez veja essas coisas maiores ou invisíveis, por exemplo, a física mesmo, a astronomia lida com vários elementos do universo físico que são invisíveis, não dá para detectar diretamente. Então, assim, você talvez chame essas coisas de éter, Deus, divino. Eles chamam pelos termos referentes nas áreas deles. Então, assim, todas as áreas de conhecimento que existem nesse mundo, nós estamos procurando nos conectar com algo. No geral, algo maior. Algo tão maior que a gente tem que dedicar, às vezes, a nossa vida para conhecer aquela área de estudo, ou qual é o cerne daquela área de estudo. E não é isso que é a espiritualidade? Lembra? Eu falei no começo desse vídeo que a espiritualidade ela é múltipla. Ela se morfou durante a história da humanidade através de várias vertentes igualmente taxadas e entendidas como espirituais. Mas por que a gente não enxergar a ciência como um caminho espiritual? Por que não enxergar a física como um caminho espiritual? E quando eu falo um caminho espiritual, não estou falando de rito dogma, tá? Não estou falando de rito dogma crença. Eu estou falando apenas um caminho em que seres humanos eles podem descobrir algo pelo qual eles querem viver, algo pelo qual eles dediquem toda a sua vida. Isso é um tipo de Deus também. E tá tudo bem se eles não colocarem essa definição, porque é isso. Um físico que ele dedica 15, 20 anos, é PhD, PhD 2, PhD 3, sei lá, quais que são as definições. É doutor, é mestre e tal. Veja, o cara tá vivendo para algo maior do que ele. É a paixão dele. Tá certo? E um é diferente de você. Que esse algo maior talvez seja um Deus em algum lugar ou alguma consciência. Consegue perceber? Nós, seres humanos, somos mais iguais do que nós acreditaríamos ser. Então, assim, o cara tá experienciando um contato com algo maior, o físico lá, o astrofísico, apenas de uma maneira diferente do que você. E apenas sem ele se restringir a usar uma terminologia espiritual. Então a gente não precisa ir lá e invadir o espaço do cara. A não ser que ele, obviamente, físicos, né, queiram fazer essa aproximação com a área da espiritualidade. Mas do jeito que está acontecendo, gente, não é legal. E eu queria pontuar isso no vídeo. É um vídeo que ficou longuíssimo, mas é uma conversa que precisava ser tida e que eu trago e que eu trouxe aqui para vocês nesse grande momento de reflexão. Então, gente, todo o canal que tá muito alicerçado
em querer ser, assim, é o cara lá se passando do novo físico, o cara que não tem nem carteirinha de físico, que nunca entrou numa faculdade de física, de ciências e tal, né? E é o cara que tá querendo se passar como mais inteligente do que, ou como mais sabido sobre a área, do que os profissionais que vivem para aquela área. Gente, nota, ó, sinalzinho de alerta. A gente tem que saber que a gente não sabe sobre tudo e que tem áreas que a gente não sabe sobre falar. Então, o mínimo que você tem que fazer é, se quer falar sobre aquilo, chama alguém que é perito naquilo, ou pesquisa muito bem o que vai falar, ou se quiser falar em termos mais gerais, fala em termos mais gerais e diz para as pessoas que você não é perito no assunto, você está falando com base naquilo que você conseguiu pesquisar e pontue a partir de que ponto termina ali a informação fidedigna e a partir de qual ponto começa o seu devaneio aqui, devaneio não como uma palavra negativa, a partir de que ponto do seu discurso começa ali você trabalhar com aquilo que você sabe sobre essa outra área, mas deixando claro que aí a partir dali não é garantia sua, a partir daquele ponto você está por sua conta própria e risco, ali são pontuações suas que não são confirmadas ou endossadas pelas áreas oficiais que tratam disso. É apenas isso. Eu acho que é preciso esses que querem trazer a temática da física quântica para suas conversas espirituais serem mais idôneos, não querem passar por serem algo que não são, e no geral, se não serem mais idôneos, nós que somos e estamos tentando ser, mostrar que há um público na espiritualidade maduro o suficiente que não precisa ficar sendo enganado, não precisa ficar sendo engambelado com palavrinhas jogadas aqui e acolá de uma outra área que tem seu mérito próprio, seu próprio espaço, só pra gente sentir que a gente tá na nova onda de progresso espiritual, porque a gente tá trazendo coisas que antigamente não se conversavam com a espiritualidade. Tá bom? Porque na hora que tiver pessoa que acha bonitinho ficar misturando física com espiritualidade, na hora que parar de ter, esses espiritualistas, vocês vão ver, eles vão mover, eles vão seguir em frente, porque eles vão ver que isso já não prende mais o público a si, tá bom? Eu não estou dizendo que nessa área, não estou dizendo que as técnicas que às vezes eles propõem espirituais não surtem efeito, gente, tá? Eu não estou falando disso, eu não estou falando da eficácia desses profissionais que se rotulam com a palavra quântico ou kantiônica que vem depois, né, do seu título primário, terapeuta, holístico, o que quer que seja, tá? Eu não estou falando que as técnicas deles não funcionam. O que eu estou dizendo é que, justamente, se as técnicas deles funcionam, deveria ser mostrado isso para as pessoas no mérito próprio das técnicas. Não precisa engambelar, não precisa florear com coisas, com uma apropriação de terminologia de uma outra área, para acreditar que é isso que vai atrair as pessoas. Mas talvez isso até seja um tipo de propaganda falsa. É para pôr um valor adicional às práticas, às vezes, as práticas espirituais que eles propõem, que às vezes são válidas em si próprias e funcionam, para ter um poder de persuasão maior de conquista desse público, que quer uma ajuda espiritual, quer uma conexão com algo maior, entendeu? E é para fazer essas pessoas se sentirem especiais. Olha, eu sou o espiritualista despojado, olha, eu sou espiritualista, eu acredito em coisas assim, de outro mundo, olha, mas aqui, tá vendo? Tudo embasado pela ciência, né? Então, assim, é uma retórica que quando a gente ouve, a gente vê que tem um poder de sedução ali. A gente vê que não é por realmente a espiritualidade estar interessada em entender como a física pode conversar com aquilo que a espiritualidade já construiu através de milênios. Não. É apenas uma fachada de uma nova espiritualidade, muitas vezes desprovida de sentido e profundidade, e que por não ter profundidade tem que construir uma imagem mais afinada com os momentos atuais e modernos, em que a humanidade fica cada vez mais racional e por isso muito mais pendente a dar ouvidos a áreas que são mais racionais, como as áreas das ciências, mesmo que isso envolva destruir essa área no processo. Não fazer jus a ela ou viver à altura dela e ainda assim melar
melar a imagem que a espiritualidade construiu através de grupos tão coesos nas suas filosofias como alguns dos milenares que estão aí, né, há tanto tempo. Então, essa é a minha reflexão sobre espiritualidade quantiônica. É errado? É certo? Assim, eu deixo para você decidir. Mas, assim, precisamos mesmo, em 2022, acharmos que para a espiritualidade continuar relevante, a gente precisa se apropriar de coisas de uma outra área. É isso que torna essa espiritualidade mais factível para você, mais assim interessante o suficiente para você experienciá-la e para você se abrir para ela. Eu acho que eu mencionei em algum momento desse vídeo, durante milhares de anos, mestres como Buda, Jesus, não precisaram se apropriar de uma outra área para poderem passar os seus ensinos. Então, o que é que mudou? É apenas porque a gente está cansado do mesmo que sempre funcionou muito bem? Mas eu digo, o time que está ganhando não se mexe. Na verdade, a gente pode estar trazendo mais detraentes a darem uma real chance para a espiritualidade quando eles veem a confusão de salada, a salada de frutas que muitos grupos se tornaram, do que... e aqui a minha tossinha, porque eu queria dizer mais coisas, né? A gente pode mais afastar essas pessoas que talvez estivessem dispostas a dar uma oportunidade para a espiritualidade do que atraí-las. Porque a gente percebe quando é tudo por qualquer objetivo, menos o objetivo no qual a espiritualidade deveria se focar, que é o que ela sempre fez muito bem. Ajudar as pessoas a se reconectarem consigo mesmas. Então essa é a minha mensagem, sou o Charlie Austin e eu sou tu, o amor vive no mundo através de você, e nos vemos nos nossos próximos vídeos.